Olá, sejam bem-vindos ao nosso documentário e nele falaremos um pouquinho sobre a importância de esperar. Nele teremos entrevistas dando a importância de como esperar e falaremos também sobre algumas doenças e algumas consequências que ele traz. Vamos lá então com a nossa entrevista com o nosso caro amigo Vinícius. Então, estamos aqui com a nossa amiga Kátia e vou fazer algumas perguntas para ela. Kátia, para você, qual a importância de se esperar o casamento para se iniciar uma vida sexualmente ativa? As importâncias são várias, mas no meu ponto de vista seria mais para agradar o Senhor. Para me guardar emocionalmente, fisicamente, mas também para que eu tenha uma vida com Deus e agrade o coração dele. Então eu resolvi esperar até o casamento para que eu pudesse cumprir o que Deus me chamou para fazer, que é agradar a Ele. E eu e o meu marido hoje, né, atualmente meu marido, nós escolhemos nos guardar e esperar. Então nós nos conhecemos, a gente namorou, quando a gente aprendeu alguns princípios e valores da Bíblia sobre a importância da vida sexual depois do casamento, a gente começou a viver isso, buscando sempre agradar a Deus nesse sentido. E eu estava no culto e eu estava olhando para minha mão e a minha aliança, e Deus falou para mim que era minha aliança de compromisso. E Deus falou para mim que ele queria minha aliança com o Silvio, meu compromisso com o Silvio. E naquele momento eu entendi que eu tinha que abrir mão do meu namoro por causa do Senhor, para agradar o coração dele. E eu falei para Deus assim, Deus, como que eu vou chegar nele e falar, vamos terminar, sendo que eu amo ele, tem intenção de casar? Eu falei para Deus, então fala com ele. E aí ele veio no final do culto e falou pra mim, Kátia, eu tô incomodado com a aliança, tá me incomodando. Daí eu sentei com ele e a gente conversou. E nós ofertamos a nossa aliança. Naquele momento tiramos a aliança do dedo e nós dois juntos fizemos uma oração dando para o Senhor o nosso compromisso, não só uma aliança, né, física, né. E a gente resolveu fazer isso e no final nós procuramos, né, os pastores da onde a gente congregava e explicamos para eles o que a gente estava sentindo em Deus, mas a gente ainda não entendia muito bem. Só tinha uma voz de Deus, mas não tinha, né, referências, nem né, versões bíblicas nos orientando nisso. E foi onde a minha pastora, o meu pastor naquela época nos orientou e nos ensinou. E eu fui no grupo de jovens, e no grupo de jovens ele falou, ele pregou sobre isso, da importância, de como Deus via isso, se a gente não estava pronto para ficar sem um ao outro, a gente não estava pronto para ter um ao outro ainda. E nesse grupo de jovens ele deu um exemplo que marcou muito meu coração, que foi que ele estava dizendo, deu um versículo bíblico, falou, e depois ele falou, né, que ele ilustrou assim, né, o Joãozinho namora com a Mariazinha na vida da igreja, porque é de Deus, sente que é de Deus, eles começam a namorar, e aí passa um tempo, né, eles fazem promessas, eles, né, conversam, fazem promessas, dizem que amam um ao outro, tudo, e passa um tempo, ele vê que naquela menina, né, aquele menino, eles terminam. Nisso eles vão dentro da vida da igreja, namorando, ficando, né, e achando que tá tudo certo. Aí ele pegou e falou que um dia, determinado dia, né, esse Joãozinho vai estar lá no altar namorando, casando com uma irmã. Só que ele olha para trás, ele já talvez já tenha namorado com um monte de irmã ali, já tenha ficado com irmãs ali, e ele tá casando com a irmã, e ele falou bem assim, aí Deus olha para o mundo e olha para a igreja e vê a mesma coisa. Né, a falta da seriedade, né, de falar que Deus está nesse namoro, Deus está nisso, e às vezes Deus não está, são os nossos corações que é enganoso, né, e aquilo marcou muito a minha vida, e eu procurei eles no final desse culto de jovens, porque eu queria mais orientação, eu queria ser cuidada nessa área junto com o meu marido hoje, né, que era o meu namorado da época, e a gente resolveu abrir mão do nosso namoro. A gente resolveu buscar mais o Senhor, né, tendo um compromisso de um querer casar com o outro. E aí o meu pastor na época falou com meu marido, que ele estava desempregado, ele falou assim, Silvio, como que você pensa hoje em casar com a Kátia se você não tem um emprego, se você não tem uma estrutura física? E ele falou assim, então faz o seguinte, né, arruma um emprego, né, compra uma casa, aluga uma casa, tenha condições, né, de ter uma família, de zelar pela Kátia.
E aí você vem e a gente conversa. E o Silvinho, é claro, correu atrás desse emprego, né? Passou-se um tempo, ele começou a trabalhar, né? E a gente juntos, né? Acompanhado com nossos pastores, nossos pais participavam disso. A gente foi ver uma casa, a gente comprou a casa, a gente imobiliou essa casa e nós nos casamos. Mas isso porque a gente escolheu esperar, a gente escolheu abrir mão desse relacionamento por um período curto para que o Senhor viesse e ele se agradasse da gente. E então a gente se casou. E hoje, né, esse mês, na verdade, né, faz 10 anos que estamos casados e a gente está com um nenenzinho hoje. E foi uma das melhores escolhas que nós fizemos. A primeira foi conhecer Jesus e entregar nossa vida para ele, né? E a segunda foi isso. Bem legal, né? Então, vamos agora, como de lei, para nós sabermos um pouquinho das consequências do sexo antes do casamento e a importância que temos sobre esperar. As consequências do sexo antes do casamento podem ser múltiplas, como por exemplo a gravidez precoce, que a pessoa pode acabar com o seu futuro, porque um filho gera trabalho, porque o filho requer atenção e os pais precisam de dinheiro para conseguir cuidar, então abandonam muitas vezes o estudo e vão em busca de dinheiro, que é o serviço mais rápido, que geralmente não proporciona um futuro melhor para as pessoas. Outro aspecto negativo também do sexo antes do casamento pode ser o risco de contrair diversas doenças, como por exemplo a AIDS, que as pessoas geralmente, quando estão na flor da idade, como a adolescência, fazem o sexo de forma insegura, sem consciência, sem pensar nos riscos que podem causar para a sua saúde. E por último, e não menos importante, Deus trata o sexo como um presente para o casamento entre o homem e a mulher, que tem uma relação de união para ter filhos. Então, se a gente faz sexo de forma indevida, de forma inconsciente, a gente está ferindo um presente que Deus preparou para a gente. Esperar para a relação sexual é algo que se faz muito importante, então, na sociedade atual, em meio a toda a mídia mostrando que é normal o sexo, mas a gente deve ter consciência que o melhor para a gente é esperar o momento certo, que Deus tem tudo melhor pra gente. Vou falar um pouquinho também de algumas doenças que são sexualmente transmissíveis. O descuido do casal na relação sexual, isso gera alguns problemas, algumas doenças, que são a gonorreia, que é uma infecção causada por uma bactéria e ela ocorre uma dor forte tanto na vagina quanto no pênis de quem fez a relação sexual do casal. Também tem a sífilis, que também é uma infecção por bactéria e ela aparece mais ou menos depois de 20 a 30 dias depois do ato sexual. Surge uma ferida na genitália do homem como da mulher e isso pode gerar alguns problemas, gerar algumas dores e isso pode ser um incômodo para o casal para ter algumas relações sexuais depois de um tempo. Espero com que essas dicas que nós damos neste documentário sobre a importância de esperar na relação sexual você use para a sua vida, você telespectador, pois devemos esperar porque Deus deu isso pra gente, esperar sobre a nossa relação sexual e é muito importante. Então tomara que você use essas dicas para você ter uma boa vida, uma boa relação sexual com o seu par e que você use as dicas para um bem para a sua vida.